Bom dia, pessoal. Vamos lá, o cenário de setembro. Depois de 6 meses com tantos acontecimentos, assim, né? A gente teve primeiro os dados da pandemia em si, depois recuperação de ativos, perda de ativos. Esse foi um mês, acho que mais incerto, que o mercado andou de lado localmente, globalmente ainda teve um pouco mais de recuperação, mas depois com realização. E não teve um único ponto que foi o mais impactante, né? Mas aconteceram várias coisas ao mesmo tempo que continuam trazendo uma volatilidade para o cenário, né? Não necessariamente para os ativos, porque, né, também não tem nenhuma ameaça à recuperação recente, mas também não tem nada de bom que nos diga que a gente vai continuar numa trajetória positiva daqui até o final do ano. Então a gente vai olhar cada um desses pontos, mas é um período bastante incerto. Começando pela pandemia, acho que aqui os dados são mais positivos, a gente vem acompanhando esses dados desde o começo, né, desde abril, e a gente vê a velocidade de evolução, e esse foi o primeiro mês que realmente a gente teve uma desaceleração significativa, né, o crescimento de novos casos no mundo, né, de casos no mundo, na verdade, foi de 40% em relação aos 63% do mês anterior, ou seja, a gente vinha uma velocidade aí, né, de quase dobrar a cada 2 meses o número de casos, e agora caiu para 40%. Ainda é uma velocidade muito elevada, né, e chama a atenção, são 27 milhões de casos, mas reduziu, e eu acho que isso é o mais importante. Outro dado que é bem relevante é que o Brasil caiu para a 3ª posição, ele estava bastante tempo como segunda, em alguns momentos aí, chegou a encostar nos Estados Unidos, antes daquela onda de protestos, que deu uma segunda onda nos Estados Unidos, a gente chegou a ficar bem próximo, e agora a gente caiu para a 3ª posição, infelizmente a Índia, que é um caso bem curioso, né, porque a Índia é muito próxima da China, então esperado é que ela já estivesse na fase final da doença, e pelas questões regionais dela também, um país muito grande, né, com várias regiões bastante isoladas uma da outra, o processo deles também foi bem mais lento, e hoje ela passa aqui para a 2ª posição. E a gente desacelerou bastante, né? Então, no Brasil, essa curvinha cinza aqui, né, que vinha aqui várias vezes nesse 2º lugar, desacelerou agora. Outros, aqui é por milhões de habitantes, né? Então, esse gráfico é diferente do que a gente está vendo no slide anterior, é ajustado pelo número de milhões de habitantes. E aí a gente vê que o Brasil realmente desacelerou, junto com outros países da América Latina, né, o Peru e o Chile. A Argentina continua pressionada, né, aqui entre os países com maior número de casos por milhões de habitantes, a situação lá está bem crítica, eles ainda estão em lockdown praticamente completo, e num movimento parecido com os Estados Unidos. Então, na verdade, a gente tem um movimento de Américas que está relacionado ao jet lag do vírus, né, o tempo que o vírus demorou para chegar aqui. Então, tem esse processo natural da imunização em massa, que você começa a diminuir o contágio. Por outro lado, na Europa a gente tem uma pressão bem relevante no número de novos casos. O Reino Unido, na Inglaterra, voltando até as aulas, teve uma aceleração bem expressiva, eles voltaram a colocar algumas restrições, então não pode ter reunião de mais de 6 pessoas, não pode ter lugares com aglomeração abertos, é uma pressão bem relevante. E a Alemanha também, e também voltou a aumentar as restrições. Então, a Europa, os outros países, né, Espanha, Itália, que sofreram bastante, estão numa situação melhor, mas é bem preocupante, principalmente a relação com a volta às aulas aqui nesses países. É um debate aqui também bastante acalorado, né, não vamos entrar nele. E aqui, o dado mais impressionante para o Brasil e para os Estados Unidos é a melhora do número de mortes. Então, caiu muito o número de mortes, né, e aí isso está relacionado a várias coisas. A principal delas é o conhecimento melhor do vírus, né, então, os protocolos, assim por diante, e o fato de que os hospitais não atingiram a lotação máxima. Então, em alguns momentos, a gente teve aqui pressões mais nas regiões mais pressionadas, o Sul foi uma delas, né, apesar de pouco ter se falado disso, chegou a ter lotação de hospitais, com deslocamento para outras capitais, mas agora a gente está numa situação, em termos de saúde, bem positiva, assim, né? Claro, são dados tristes, mas é uma situação bem melhor do que se esperava e bem melhor do que a gente tinha receio até 2 meses atrás, onde se isso continuasse a acelerar, a gente teria encontrado uma saturação
em termos de leitos hospitalares, essa é a situação mais crítica para o cenário de lockdown. Agora, aparentemente, nosso cenário está bem positivo nesse sentido. Eu chamo a atenção para um dado que também é curioso, né? Então, o número de uma taxa de mortalidade está bem baixa, né? Se falava no começo da pandemia, podia chegar a 1% da população global, né? Se de fato a gente conseguir ter alguma vacina daqui até o final do ano, acredita-se que isso não vai chegar nesse nível, né, até o final do ano. Então, a taxa da mortalidade global está de 1%, um BIP, né, 0,01%. No Brasil, esse número é mais elevado, mas também é só 0,06% da população. Então, não é cedo para afirmar, mas aquele cenário mais adverso do começo, que se falava chegar até morte de 1% da população, ele ficou mais para trás. Vou pegar uma água aqui rapidinho. Vacinas. Falando em vacinas, a gente estava mais animado até 2 semanas atrás. A gente já tem 2 semanas, né, 2 vacinas nessa aprovação de testes, que é a russa e uma chinesa, ainda com muitas controvérsias, né, não está sendo utilizado globalmente, apesar de anunciar que tem parcerias aqui, ainda não tem nenhuma comprovação da eficácia, principalmente no caso da vacina russa, mas já está sendo utilizada lá, né, a princípio, sem nenhum efeito colateral mais grave. E a gente tinha a vacina da AstraZeneca Oxford, na verdade ainda tem, né, que tem um estado mais avançado, mas os testes precisaram ser interrompidos, porque teve um caso de uma doença que ainda não estava esclarecido, se estava relacionado à doença ou não. Então, em breve, eles devem voltar a testar, mas ainda é uma situação, digamos, que precisa ser esclarecida. Mas são 8 vacinas já em fase de testes em larga escala, né? Então, a perspectiva é que a gente tenha alguma possibilidade de uso até o final desse ano. Na verdade, começando a ser utilizada, né? Não sendo utilizada em massa. Então, continuamos com aquela previsão de que no primeiro semestre de 2021 a gente deve começar, de fato, a ter uma vacinação da população. Falando em crescimento, assim, os dados são controversos, né? Tem um lado dos dados que continuam muito positivos, então a gente tem um cenário de recuperação contínua, de melhora. No primeiro momento, né, teve a percepção de que ia ser em V para todo mundo nesse modelo de China. Primeiro, ninguém achava que ia ser igual à China, depois falaram, não, parece que vai ser igual à China, e agora o que a gente tem é uma pequena desaceleração aqui na margem dos dados de alta frequência. O que significa, né? Significa que quando a gente olha diversos dados, como compras, saídas, jantar, tráfego, trânsito, a gente tem um primeiro momento de saída de pandemia mais otimista, e depois as pessoas mesmo não estão retomando, mesmo em países em que a gente teve a saída do lockdown, tem uma parcela relevante da população que tem receio, né? Então ainda não voltou para os trabalhos, os escritórios continuam vazios, principalmente na Europa e nas regiões como Nova York e assim por diante. Então, aquela retomada do primeiro momento, que foi bastante acentuada, né, num período de saída mesmo de lockdown, ela desacelera nesse segundo momento, o que levou a uma preocupação em um cenário, inclusive o discurso do Fed bem relevante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então, falando em termos de PIB, né, crescimento de fato, a gente enxerga aquela cena que já tem um componente de desaceleração. Por outro lado, quando a gente olha os dados mais na ponta, né, que são os PMIs, que a gente sempre fala, aquele índice do gerente de compras, a gente enxerga um número bem mais otimista, né? Ou seja, expansão em relação ao período anterior. Perdão, gente, minha voz hoje está... Em relação ao período anterior, dos dados, tanto de manufatura, né, então as empresas ligadas à manufatura, quanto em serviços. Então, em todas as principais regiões aqui dos países desenvolvidos, a gente já encontra em período de aceleração, né, num período, inclusive, muito parecido com pré-pandemia, com os Estados Unidos aqui um pouquinho atrás em serviços, e a Europa um pouquinho atrás em termos de manufatura, mas todos eles em expansão. Mas que é diferente dos dados na indústria em si. Por que isso acontece, né? Porque uma coisa você está vendo a expansão em relação aos meses anteriores, outra em relação à produção industrial quanto todo, ano contra ano. Principalmente a Europa,
a parcela da produção industrial ainda sofre, contrai 12%. E esses são os indicadores de que vai ser mais difícil a gente ter uma tração nesse lado da economia. Por outro lado, o varejo continua, e esse é o grande case desse mês, né? Acho que o mundo todo se deu conta do quanto os auxílios emergenciais impactaram essa recuperação. E a grande preocupação agora é o que vai acontecer quando eu sair, ou seja, a população continua comprando roupa pela internet, fazendo as suas compras no mercado, comprando alguma coisa com todo esse dinheiro livre, né? Diferente de eu comprar um bem industrial. As vendas em si no varejo, esse é o caso da Amazon, né, que estão impactada positivamente por isso. E aí é curioso que a China tem um comportamento diferente, porque ela não teve esse componente do auxílio emergencial, justamente, né? Lá os estímulos foram feitos via outros canais, e a recuperação das vendas tem outro formato. Mas Estados Unidos e Europa, e a mesma coisa acontece aqui no Brasil, os dados do varejo vêm melhorando cada vez mais, né? O indicador que mais melhora. Ai, gente, desculpa. A gente observa que isso é claramente efeito dos pacotes de estímulo, né? Não é auxílio emergencial lá, mas é exatamente a mesma linha. E aí a gente olha para emprego, né? Então, se a gente tem toda essa melhora, você espera que realmente os dados, né, globais, aqui Estados Unidos especificamente, já tivessem muito melhor em termos de emprego, dado que eu continuei até as vendas, dado que eu consegui manter o meu PMI de manufatura evoluindo, e apesar desses dados desse mês, né, terem dado mais uma melhora no quadro do emprego americano, essa curva mostra o tamanho do impacto que foi nos números de desemprego, né? Então, aqui é o que aconteceu na crise de 2008, né, a Global Financial Crisis, como chamada. Depois conseguimos, aí, depois de quase 5 anos, recuperar. E aí, a gente volta a acelerar e rompe aí com uma série de empregos, né? Praticamente metade da cadeia do que foi criado é perdido nesse período, e aí não tem perspectiva de que, de fato, a gente já esteja voltando para alguma coisa similar a isso. Aqui é a mesma coisa, né? Então, quanto do suporte aqui para o emprego foi garantido, né, em cada uma das regiões pelos estímulos de curto prazo, né? Então, você vê que a renda, ela é basicamente sustentada quase que na sua totalidade pelos estímulos mesmo de auxílio, né, nessa linha do auxílio emergencial. Muito pouca coisa aí do garantido, né? Então, o movimento aqui de renda, né, de curto prazo, ele é muito intenso em todas as regiões. Consequentemente, eu começo agora a discussão do impacto que vai ser na economia e começar a diminuir. A gente começou a diminuir o pagamento do paycheck dos desempregos dos Estados Unidos, né, que chegou a ser $1.200 por semana. Tinha uma discussão de caminhar para $400, agora estão em $600, começando a tentar tirar esses estímulos, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, mas nas vésperas de eleições, né? Então, esse assunto lá está sendo mais, digamos, cozinhado, né, jogado para frente do que aqui, inclusive, apesar de que aqui a situação é mais crítica, a gente continua com algum estímulo até o final do ano, mas a redução lá foi menor do que aqui, muito em conta das eleições. Então, quando a gente olha uma foto desses pacotes, né, é o que a gente estava comentando. Então, teve esse pacote aqui de empréstimos diretos nas pessoas, né? Então, o Paycheck Protection, que é do desemprego, o empréstimo para as pequenas e médias empresas, o valor de benefício até aqui, toda a parte do auxílio desemprego semanal, né? Agora reduzindo, então é um pacote adicional a esse, né? Reduzindo para $200 por semana por 2 meses, mais 70% do salário anterior, então caminhando para $500 por semana. É um volume muito alto que a gente tem de estímulo focado nessa renda na mão das pessoas físicas, né? Essa foi a diferença em relação ao pacote de 2008. Então, o volume financeiro colocado para estimular esse consumo de curto prazo, ele é muito elevado. Quando eu começo a reduzir, sem de fato ter uma recuperação da atividade industrial, o que gera emprego, assim por diante, a preocupação de uma desaceleração. Mesma coisa aconteceu na Europa, né? Muito parecido, eles começaram demoraram mais para fazer essa linha de pacote direto na renda da população, mas fizeram com esse adicional aqui, né? Que foi o último que foi feito de 672 bilhões de euros,
né, que também chegou na mão da população, então metade deles é cheque direto, né, os 312, a outra metade através de empréstimo, e também começa com essa preocupação de que eu vou ter agora um salto daqui para frente no desemprego. Então, não só a gente não tem uma recuperação, como na Europa, né, que não tem o mesmo estilo de economia da americana, a preocupação é que agora eu vou ter um salto no desemprego de até 6% a 8%, porque entre aquela parcela tem a garantia, assim como a gente teve aqui, da manutenção de emprego. Então, todos vocês estão na multinacional, devem estar acompanhando, né, que esse impacto é menor, porque a nossa população é mais baixa renda, mas a população de mais alta renda, e isso aconteceu muito na Europa, ela sofre o risco de um aumento do desemprego daqui até o final do ano. E a expectativa é de um impacto adicional do PIB de mais 2% desse aumento de desemprego daqui para frente. Olhando aqui, esse dado é curioso, né? A gente tinha a impressão que, em termos do PIB, os gastos tinham sido maiores. Mas, na média, né, aqui nos países desenvolvidos, os gastos foram maiores agora do que em relação a 2008, mas nos países de mais baixa renda, agora foi bem menor do que 2018, né? O Brasil é uma exceção. Entre os emergentes, a gente está entre os que mais investiu agora em relação à crise de 2008. Nas economias desenvolvidas também. Aqui tem a velha discussão agora falando da guerra comercial, né? A gente tem um choque muito grande entre a expectativa do PIB nos Estados Unidos e da China, né? Na verdade, o tamanho do impulso fiscal no PIB da China e dos Estados Unidos. Isso coloca os Estados Unidos numa situação muito frágil para disputas adicionais de guerra comercial. Então, esse é um dos efeitos colaterais e que é bastante falado internacionalmente, né? Então, como é que fica os Estados Unidos numa guerra comercial extremamente endividado e ainda com uma discussão que começou agora, que é o risco da inflação, né? A gente vai voltar a falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Esse pulo de fundo fez com que as bolsas asiáticas se recuperassem bastante e deu um choque na parcela do dólar, né? Na verdade, no DXY, né, que é o dólar versus a moeda de outros países desenvolvidos. Isso a gente falou várias vezes que era esperado acontecer, eu coloco muito dinheiro na mesa, e aí no primeiro momento, né, todo mundo corre para o Porto Seguro, que é o maior é os Estados Unidos, e no segundo momento eu tenho a fuga do capital, porque a percepção é que eu coloquei dinheiro demais na mesa. Outra coisa que aconteceu nesse indicativo, né, de uma segunda onda de recuperação mais lenta, foi um outro choque no preço dos petróleos. Os dados mais recentes já têm alguma recuperaçãozinha, mas a gente está bem abaixo daqueles 60 dólares por barril do que a gente tinha pré-economia. Apesar de ter tido uma recuperação nas vendas, né, então aqui especificamente o consumo nos Estados Unidos, a gente vê que ele está longe de retomar para o patamar anterior, né, então esse flat, né, achatou o processo de recuperação, assim como todos os outros indicadores que a gente vinha falando. E é curioso porque a gente tem um efeito muito grande aqui da Arábia Saudita, né, que foi a Arábia Saudita que jogou o preço lá para baixo, se vocês lembrarem. Aí no primeiro momento, o que aconteceu? Ela recuperou, né, ganhou mercado, então ela passou a vender muito mais e manteve mais ou menos o seu custo, né, de valor hora, e depois quando o preço cai, ela cai o volume também, né? Ela volta a fazer o acordo com o OPEP e tem um forte impacto aí na sua remuneração, o que leva uma parte dessa pressão no petróleo recente também ainda em linha dessas negociações e o estresse de preço, que é um risco, mas muito pequeno, a gente tem uma outra derrubada impactando aí o preço das commodities. Lembrando que o preço das commodities, apesar da gente não ser relacionado a óleo, foi o que mais impactou o Brasil no começo da crise. E aí tem uma outra discussão, que a gente já vem falando sobre isso também há uns 3, 4 meses, mês passado já diminuído esse receio, que é de voltar a ter inflação nos Estados Unidos. Então, você imagina um super estímulo da economia, né? Uma população com muito dinheiro no bolso, os temores, né, de ficar preso dentro de casa, depois você libera todo mundo para sair. A gente tem pressão aqui em vários indicadores da inflação ao consumidor, né, de fato. E diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, lá a inflação do preço do produtor também começou a acelerar,
mas continua num terreno negativo, que seria o nosso IGPM, né? Lá onde a gente tem pressão é, de fato, na inflação ao consumidor. Qual que é o grande risco disso, né? Se a gente tiver que aumentar os juros, né? Na verdade, a gente não, né? O Fed tiver que aumentar os juros. Inclusive, hoje a gente está tendo lá a reunião do cupom deles, né? Do board do Fed, para decidir as diretrizes. Ninguém acha que eles vão subir juros, nem cortar, mas espera-se que aconteça a mesma coisa que aconteceu mês passado. Foi uma declaração de mudança de estilo. Lá há muito tempo, né, na verdade, desde a crise de 2008, eles aumentavam os juros, né, proativamente, né, em antecedência, de fato, a ter sinais de inflação, para não deixar que a inflação saia do controle. Né? E como a gente teve essa mini pressão de preços no setor da inflação, a gente tem um receio de ter que subir juros nesse momento onde o país está mais alavancado do que nunca, extremamente endividado e ainda colocando estímulos na rua. Então, você teria, por um lado, dando dinheiro na população, por um lado, aumentando o endividamento do Banco Central, e, por outro, tendo que fazer medidas de contenção de preço, né, segurando a economia, aumentando os juros. Né, não faz o menor sentido. Você teria que fazer um corte mais abrupto dos estímulos, o que aumentaria esse cenário de desemprego, assim por diante, ao mesmo tempo que você tem inflação, que é um pouco a armadilha que o Brasil sempre viveu em todas as outras crises. Né? A gente tinha que fazer estímulo e, ao mesmo tempo, a inflação disparava, a gente tinha que fazer medidas de contração, né, da economia. Então, esse receio, a gente já falado sobre isso aqui algumas vezes, é o maior risco, na verdade, para o cenário americano e, consequentemente, para o cenário global. Porque o americano, a Europa está com desinflação, né? Ela continua não conseguindo acelerar a inflação, tem lá uma discussão de juros negativa, inclusive saiu também na reunião do BCB, né, dessa semana, mas uma declaração do Banco da inglês, a gente nem vai falar muito aqui sobre isso, mas as negociações do Brexit, né, estão caminhando de uma maneira ruim, não está conseguindo ter acordo, então volta a se ter uma discussão do Brexit mais duro, e o Banco da Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, cogitando ter juros negativos de fato, né, na primeira linha, não juros real, que é uma coisa que nunca aconteceu no globo. Então, a Europa está numa outra posição, mas nos Estados Unidos, onde de fato a gente já tem uma pressão, e ele é o país, né, que mais se alavancou, mais se endividou, você ter que aumentar juros é muito crítico. Então, mês passado, o que deu uma diferença e deu mais uma impulsionada nos mercados, foi que eles mudaram o discurso. Na verdade, não foi só o discurso, né, foi a política mesmo, de fato, falando que não vão aumentar juros, de maneira, né, antecipativa aos dados de inflação. Se a inflação voltar a ficar acima dos 2%, que é a meta, aí sim poderia ter um movimento de subida de juros, muito baixo, né? Mas hoje essa mudança dessa política acalmou os mercados, levou mais um período de rally, e hoje a gente tem uma nova reunião do Fed que espera-se que o discurso vá na mesma linha, e os mercados ontem até deram mais uma aceleradinha por conta disso. Aqui são mais dados, né? Então, vai ter uma discussão importante aqui, que é da onde está vindo esse aumento, né? E o que a gente vê aqui lá, diferente, né, do que a gente tem aqui, é muito focado no núcleo, né? Aqui é uma questão muito específica alimentícia, enquanto lá não, de fato, está sendo levado aí pelo consumo, né? Principalmente esse consumo do varejo, né? O que impacta os núcleos. Agora, isso leva também a uma outra discussão da subida do ouro, né? Então, se eu tenho, por que o ouro vem subindo tanto? E aí a gente até, eu brinquei isso várias vezes, quando meus amigos da física, que são os que menos entendem de mercado, começam a me ligar, perguntar se eles deveriam comprar ouro. A gente sabe que não é hora para fazer isso, vocês devem ter vivenciado isso também nos últimos meses, inclusive os bancos indicando fundos de ouro, e o ouro também deu uma desacelerada, porque os preços estavam bastante inflacionados, mas tirando esse rally, né, por ativos de risco que a gente tem quando o ativo sobe muito, por que o ouro tem sido uma moeda, né? O ouro é uma moeda, né, que está bastante desvalorizada, justamente por esse receio de uma desvalorização, tanto do dólar, né, quanto da própria economia pela inflação. E esse efeito cambial ele é bem importante na parte da moeda, né? E a gente espera que isso vá acontecer num movimento muito longo, né? Porque os outros países também não têm nem interesse nenhum. As moedas consideradas, né, porto seguro, então o ien japonês, o franco suíço, todas essas moedas não têm, inclusive a libra, né, da própria Inglaterra se valorizando no meio de um Brexit duro, que não faz o menor sentido, também não tem nenhum interesse em ficar com uma moeda forte, o que torna mais difícil exportar e assim por diante. Mas tem uma dinâmica bem relevante acontecendo,
em termos globais, a gente tem visto uma pressão para baixo da moeda, que inclusive fez com que o real se valorizasse num período de uma forte piora fiscal, né? Não tem a menor lógica. Então, falando da curva de juros, a gente já comentou aqui dados negativos, né? Na zona do euro, uma coisa bem impressionante, e inclusive agora a discussão já no primeiro momento de dados negativos. Falando de guerra comercial em si, a gente teve aí uma piora, né, porque os Estados Unidos, o Trump voltou a agir de uma maneira muito parecida do começo da guerra comercial, né? Ele não anda com a negociação, não aceita, né? Os chineses falam que vão se reunir, aí ele nega, marca a reunião e desmarca, não aparece, e aí teve realmente uma restrição para 2 aplicativos chineses, que é o WeChat e o TikTok, nas regiões, né, dos Estados Unidos. O TikTok negociando uma venda para a Microsoft, para outras empresas, para poder continuar sendo negociado lá, mas isso gerou uma volatilidade bem grande, inclusive, né, respaldando no cenário de tech americano, porque você imagina que tem a restrição do TikTok, e a Apple, por exemplo, vai ficar limitada, não podendo permitir a instalação do TikTok em todos os celulares americanos, ou que estão registrados nos Estados Unidos e negociados no mundo todo. Então, a Apple fez uma declaração que essa restrição poderia reduzir as vendas delas em até 20%, se eu não me engano, mas uma coisa bem relativa, porque a Apple ainda é bastante forte na Ásia, né? Apesar de não ser nem de longe o mais vendido, a gente tem todas as outras cadeias lá, mas ela ainda é muito vendida na Ásia, e essa restrição impactaria as vendas, né, da própria Apple americana de uma maneira bem relativa, bem significativa. E isso gerou um processo de sell-off, a gente vai falar mais para frente também da semana passada, mas que já praticamente foi recuperado. Então, esse é o que deveria ter sido, né, feito de negociação, né, da primeira fase do acordo, aqueles 200 bilhões de dólares de aumento, né, em relação ao fechamento do acordo. Isso é o que, de fato, já teve de exportação da China para os Estados Unidos, né, dos Estados Unidos para a China, desculpa, muito longe, não vai ter esse acordo, os Estados Unidos não têm aberto a porta para conversar. Então, aqui é por setores o que deveria ter sido feito, e o que foi que, de fato, não é nem 40% do que já deveria ter sido importado até agora. Aqui é o mesmo dado, né? Então, esse dado é importante, na verdade, porque isso sempre acontece, o Lívio falava bastante, né? Quando você obriga um país a importar do outro, de uma certa maneira você acaba impactando toda a cadeia de negociação, né? Porque, tá bom, então eu vou comprar a sua soja, e aí a China compra a soja dos Estados Unidos, deixa mais cara a soja americana, e aí outros países vêm comprar a nossa soja. De uma certa maneira, a gente está vendo isso com a história, né, do preço do arroz, das commodities alimentícias e assim por diante. Então, a gente tem uma troca na cadeia, e esse dado mostra, né, o quanto caiu a relação entre os dois países desde o começo da trade war. Apesar de você ter essa restrição, né, essa obrigação de importação agora, o resultado para o comércio global é muito negativo, né? Eu aumento preços de uma forma desordenada, né, em alguns itens específicos, mas eu estimulo o mercado local, eu estimulo medidas protecionistas e eu diminuo o balanço do comércio global, né? O que leva, consequentemente, a um crescimento menor do globo, e a guerra comercial continua conduzindo isso, mas, de novo, são movimentos mais lentos para esse caminho, mas apesar da forte recuperação americana, a China vem saindo fortalecida nessa cena, né? E a gente vê que o Brasil, na verdade, a gente já falou isso várias vezes também, exporta muito mais para a China do que para os Estados Unidos, e ele tem um aumento relevante aqui nesse período, né? Então, praticamente quase dobrou o que a gente exportou aí para a China nesse período, né? No primeiro semestre aqui, digamos assim. É uma evolução bem relevante, a mesma coisa acontece com os outros países, o que leva a essa pressão de preço que a gente tem aqui. Eleições americanas. Esse gráfico ele já está um pouquinho desatualizado, a gente tem uma aproximação um pouquinho maior aqui entre o Trump e o Biden, com essas curvas se encostando. Então, essas curvas se falam da probabilidade, né, de ganhar. Então, quando aqui, por exemplo, é uma probabilidade em que tem uma sobreposição entre eles, né? Mas o Biden continua bastante como favoritismo. Várias vezes a eleição americana, né, ela muda nesse período, porque é quando você começa a ter os comícios e assim por diante, mas com a quarentena
essa situação está mais crítica. O Trump fez até um comício que foi bastante polêmico, porque juntou bastante gente, mas o Trump tem muito da população mais idosa, né, daquela população que está mais receosa com cenários de pandemia e tem perdido votos, inclusive, com essa população pelas medidas que ele teve no começo. Então, aparentemente, o Biden continua com bastante favoritismo, mas a gente já tem uma sobreposição aqui nas curvas, e é comum nas eleições americanas a gente ter uma rotação nesse período. O que é mais impressionante, né? Na verdade, por que o mercado não está tão receoso com uma troca de governo, né? Acho que Wall Street, apesar da gente achar o contrário, né? Ele tem um alinhamento maior com essa linha democrata, porque o Trump fez muita interferência no Fed, né? Fez medidas aí pouco convencionais para a economia, ele fala, derruba o mercado, ele traz mais volatilidade, digamos assim. Mas é principalmente porque as probabilidades são maiores que o Biden ganhe com o Congresso democrata. O pior cenário, na verdade, né, o Trump ganhar aqui com uma casa toda democrata, né? Então, que essas linhas aqui menores, né? Então, a probabilidade do Trump ganhar com o Congresso todo republicano é praticamente nula, né? Então, as chances são bem grandes que a gente tenha pelo menos uma casa aí, né? Não é o Senado, é a Câmara com os democratas ganhando, porque já é hoje assim que a gente tem o cenário. Mas cadê? São tantas curvinhas, né? Esse cenário, né, do Trump ganhar, mantendo um Senado republicano com o Congresso, com a Câmara democrata, ele tem uma probabilidade bem baixa, né? O mais provável é que ele ganhe, mas com o cenário aqui, que é essa pontinha, né, com o Congresso todo democrata. E aí, nesse caso, a gente teria muita volatilidade, porque seja o Biden ganhar ou o Trump ganhar com as casas contra eles, é o pior cenário, principalmente pela questão dos momentos particulares que a gente está de estímulo, né? Então, não é isso que a gente tem nenhuma das probabilidades. Os cenários mais prováveis é o Biden ganhar, seja com um Congresso todo democrata, que a probabilidade é maior, ou com o Senado conservador, né, que é como já hoje. Consequentemente, a gente tem visto nada de pressão na volatilidade, né? Geralmente, nesses períodos, as eleições estão, como se fala, dominando esse quadro, né? O que a gente está vivendo agora. Então, fechando o internacional, a gente tem eleições trazendo pouca volatilidade, mas cada vez mais se aproximando. Se o Trump ganhar para a presidência com um cenário, um Congresso todo democrata, aí sim a gente pode ter uma volatilidade maior, mais do que quem vai ser o presidente. Nas casas, dificilmente a gente vai ter o cenário contrário. O petróleo com um risco de pressão, mas muito pouca coisa, foi mais uma ameaça pelo cenário de desaceleração na recuperação. Guerra comercial bastante crítica, mas trazendo menos volatilidade, porque a gente não tem nenhuma sanção e dificilmente Trump vai fazer isso aí às vésperas das eleições, né, uma medida mais arriscada, o que impacta nas empresas como a Apple, assim por diante. E a recuperação seguindo bem por alguns indicadores, mas num ritmo bem mais lento. Hoje já se fala da recuperação no formato de Nike como mais provável, né? Então eu tenho um choque em V, recupero e desacelero um pouquinho mais para frente. Então, falando de Brasil, eu tenho os dados aqui de isolamento social. A nossa percepção, eu não sei vocês, né, mas para mim, eu tenho a sensação que o isolamento social, ele na verdade vem diminuindo muito rapidamente, né, uma curva acelerada, mas não é o que a gente vê, inclusive também não é o que a gente vê quando olha para São Paulo ou outras regiões. Assim. A gente vem reduzindo o isolamento social, perdão, mas de uma forma bastante lenta, né? Uma curva bem suave, e a gente continua aqui em patamares praticamente muito parecidos do que a gente tinha 2, 3 meses atrás. A escola é um componente muito importante disso, né? Em outros países a gente observou que as escolas, né, quando você volta à aula, é que você começa as pessoas voltarem aos escritórios e assim por diante. No Brasil, isso também não vai ser muito diferente, mas é um pouco, porque a gente tem outras maneiras aqui, né? As pessoas têm auxílios, tem pessoas que ajudam, né? A gente culturalmente tem mais flexibilidade, a gente tem visto uma volta aos escritórios até maior do que a gente tem visto na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, parênteses aqui, o mercado de real estate, né, no Brasil também, mas global foi impressionante, né? A gente teve um boom do mercado imobiliário americano,
já no movimento de saída das grandes regiões. Então, Manhattan está com a maior vacância da história, o choque nos aluguéis de Manhattan, né, já alguma coisa na ordem de 30% para baixo, né, a cidade que é mais impactada, por isso, quer dizer, Nova York, né, mas a área de Manhattan especificamente, com valorização de todas as outras regiões periféricas, inclusive ali no Caribe americano, né, Barbados, Bermudas, tem um rally comercial já no movimento de home office muito mais elevado do que aqui, né, home office perene, então já tem várias discussões em termos disso aí no mercado de real estate americano, porque não é simplesmente, tudo bem, claro, muito mais fácil, né, eles fazem a hipoteca, compra, depois vende o imóvel, mas tem um movimento de êxodo mesmo das regiões urbanas já significativo, com venda e transações imobiliárias que atingiram recordes, né, então aqui isso aconteceu um pouco também, mas nos Estados Unidos e na Europa é muito relevante, né, é impressionante o que tem acontecido em termos de home office mais perene do que a gente se discute aqui. Bom, vocês estão em multinacionais, eu não sei, mas pelo que eu saiba, as maiorias ainda estão começando uma retomada suave nos outros países que já estão no estágio bem mais evoluído do que o nosso da pandemia, né? Por isso que a gente, de uma certa maneira, está relaxando as medidas mais rapidamente. Né? Então, já falamos bastante sobre isso, mas reforçando os dados dos melhoras, né? Então, a gente teve aí em todos os indicadores morte, número de novos casos, nos últimos dias, inclusive, essa curva desacelerou bem, né? Hoje a gente tem os dados aqui da pandemia indo já para o que foi em abril, né, em termos de evolução do contágio. Isso também em todas as regiões, então, o número de óbitos, né, o Sudeste melhora bastante, o número de novos casos ele está praticamente estável, mas nas outras regiões a gente tem visto uma melhora bem significativa. Curioso que a gente tem uma melhora mais relevante nas regiões que foram mais impactadas no começo, mesmo sem eu ter a vacina, né, então, tem-se uma discussão toda acadêmica em relação à imunização de massa, que obviamente você pode não ter uma imunização generalizada, mas diminui a evolução, né? Você consegue contaminar menos pessoas. Então, algumas regiões, por exemplo, Norte e Nordeste, se fala de 20% da população já tenha sido imunizada, né? Já tenha pegado o vírus, isso diminuindo bastante a evolução, né, da doença, que os dados do Nordeste são bem relevantes, né? Falando da nossa discussão, então, em relação ao auxílio fiscal, perdão, alguns dados são bem impressionantes, né? Então, isso é uma pesquisa em relação à população brasileira, por domicílio, na verdade, desculpa, né? De quem já recebeu e quem não vai receber porque não pode. 40% da nossa população recebeu o auxílio, né, em termos de domicílio. É muito impressionante, né? São R$600 por pessoa, né? Assim, e eles tentam fazer isso por domicílio, mas obviamente muitas famílias aí conseguiram ganhar mais do que um, né? Na verdade, isso é muito comum. Fora algumas que receberam 1.200, aquelas que só tem um chefe na casa. Então, esses dados, a gente conversou muito nisso com o começo da pandemia, né? Coincidentemente, eu tinha uma pessoa próxima a mim que eu estava ajudando da Bahia e eu me dei conta de quanto esse auxílio estava chegando para a população, e esses dados são muito relevantes, né? Então, aqui, qual que é o impacto na renda da população em função aqui das famílias que compõem os 10% mais pobres do país, né? Então, como é que a renda aqui é o percentil, né? 1% mais pobre, 2% mais pobre, até 10% mais pobre, né? Então, desculpa, 10, 20, 30% mais pobre, até 100% aqui estamos os ricos, né? Então, aqui é o percentil dos 10% mais ricos. E para esses 10% da mais pobre da população, o auxílio emergencial é praticamente a única renda, né? Então, você tinha uma parcela relevante que não tinha renda nenhuma e passa a receber esses R$600 por mês, muitas vezes mais de um por domicílio. Para os 20% mais pobres, ainda 60%, para os 30% mais pobres, 1/3 da renda vindo do auxílio emergencial, e aí você entende o impacto que aconteceu na nossa economia, né? Então, o resultado disso ao longo desses meses é um aumento da massa salarial completa da população brasileira na ordem de 10%. Então, em termos gerais, a gente teve uma renda maior na média na economia
do que a gente tinha sem o auxílio emergencial. Não é à toa essa discussão toda de Renda Brasil, Bolsa Família, e assim por diante, está tão acalorada, né? Porque, na verdade, o que acontece é que todo mundo que chega no poder, por mais que você tenha um discurso liberal, entende o impacto disso, né? Que não está o dado da aprovação do Bolsonaro, mas voltou ao começo do primeiro governo dele, né? O começo do governo dele, com mais de 40% de aprovação. Ele chegou a ter menos de 27%, que é um dado bem baixo, e agora ele está com mais 40% na mesma linha do que ele começou o governo. E aí isso é totalmente motivado por essa renda, né? Então, o impacto disso em termos políticos, em termos econômicos, foi muito percebido pelo governo. Então, mesmo a linha da equipe econômica, né, discutindo a manutenção disso de uma maneira mais ampla, na linha do Renda Brasil, curiosamente, né, a proposta da equipe econômica, que era o Renda Brasil, era de ampliar o benefício em termos de faixa da população que é coberta, porque a diferença é que, como não foi feito todos os filtros, é muito difícil você acessar o Bolsa Família, né? O processo burocrático é muito grande. Tem muita gente que não tem condição, assim, né? Mora muito isolado, tem que ir para a cidade, tem que comprovar renda, comprovar dados, documentos, né? Você não tem a população dessa maneira, né? Então, quando você tem esse auxílio emergencial, ele chegou a mais de 40 milhões de pessoas, né, da renda popularmente, da parcela da população economicamente ativa, mais de 60% da população, e aí você percebe que, sem toda a parte burocrática, você acessou uma parcela muito maior. Então, a proposta do Renda Brasil era caminhar nesse sentido, você sai da burocratização da Bolsa Família, e tem muitas regiões que, na verdade, só as pessoas mais próximas recebem, além das fraudes mesmo, né? Mas se você conversa com as pessoas aqui da população da periferia brasileira, a mesma coisa que o Minha Casa Minha Vida. Mas por que você não se inscreve no Minha Casa Minha Vida? Eu tenho que ir em 15 reuniões, as reuniões são no horário que eu trabalho, eu não consigo participar da reunião, eu não tenho acesso ao programa. Então, a gente tem uma burocratização ligada também, obviamente, né, aos círculos políticos, que você tem que ser próxima daquelas pessoas que estão coordenando os programas, que dificultam muito o acesso à renda. E a diferença do auxílio emergencial é que ele conseguiu espalhar muito rapidamente, e a medida da equipe econômica era mais na linha de transformar, né, o auxílio emergencial numa renda constante, que é o Renda Brasil. Eu já estou falando como se já tivesse morrido pelas declarações do Bolsonaro nos últimos 2 dias, de que ele não ia fazer isso, porque em contrapartida, né, para aumentar o auxílio, eu tenho que tirar de algum lugar, e a proposta da equipe econômica tinha sido congelar a parcela aí da aposentadoria por um período de tempo, e o Bolsonaro deu várias declarações polêmicas aí essa semana, dizendo que não vai fazer essa migração. O que é ruim, né? Apesar de ser um aumento de estímulo, né, aumento de gasto, quando você pulveriza, você consegue melhorar a economia, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, a gente vai ver nos outros dados. O lado ruim, a gente já falou sobre isso, né? Com a medida que a gente tem hoje, a gente aumenta em 13% do PIB o déficit, consequentemente na renda, e com a projeção de R$300 por mês que a gente tinha aqui da expansão adicional do auxílio emergencial, que, na verdade, né, perdeu um pouco de força. A gente teve a percepção de que isso ia aumentar, mas perdeu um pouco de força essa extensão, o que a gente já tem a aprovação dos R$300 até o final do ano, possivelmente para o ano que vem isso não permaneça, né? O que diminui um pouco o choque aqui de mais 6,5% do PIB. Isso não está fazendo parte da LOA, né, da Lei da Diretriz Orçamentária, e aí muita gente falou que por isso não vai ser aprovado, mas a gente teve uma discussão também que eu nem poderia incluir, né, um gasto que eu não tenho contrapartida para fazer, e é por isso que essa discussão tem sido feita agora, que eu começo a discussão na Lei da Diretriz Orçamentária e tenho que falar de onde vai tirar esse dinheiro enquanto o teto dos gastos está vigente. O dado da dívida bruta é muito triste, né? Assim, a gente fala pouco, mas essas pioras dessa discussão recente, por mais que ela seja muito positiva em termos de PIB, em termos de endividamento, a gente piorou um pouquinho mais, mas em relação ao mês anterior, muito pouca coisa. A gente vai para uma dívida de 104% do PIB aqui em menos de 10 anos, e já com um salto para 99% aqui em 2021. Consequentemente, o nosso risco país, entre todos os outros países emergentes, né, aqui a gente está pegando as economias principais mais comparáveis com a gente, África do Sul, Turquia, né, a gente tem a Rússia também, mas os países aqui da América Latina,
o risco país do Brasil ao longo de todo esse ano é o que mais se deteriora, né? Então, a gente tem um aumento aqui de 200 pontos bases, né? Uma piora. O que isso significa? Se eu for prestar o dinheiro para o Brasil hoje, em relação a um ano atrás, né, ou no começo do ano, eu vou exigir 2% ao ano a mais para eu emprestar, porque aumentou o risco. Então, consequentemente, isso tem um impacto relevante, né, no nosso custo de captação. Para nossa sorte, nossos juros caiu bastante também, ou, na verdade, para o nosso azar, senão a nossa moeda estaria sofrendo menos, né? De qualquer maneira, quanto mais caro fica emprestar dinheiro para um país, mais eu sou remunerado, consequentemente, teria mais dinheiro entrando no país. O lado de emprego, então, é positivo, apesar da gente ter tido esse choque grande aqui em empregos formais, né? Eu recupero muito rapidamente, por quê? Porque a massa salarial no final não caiu tanto. Alguns setores, obviamente, sofrendo muito mais do que outros. Agora, a população ativa, esse dado de percentual de empregos, por isso que aqui a gente pôs em valores, né? Se você olha em percentual, o choque é muito pequeno, por quê? Porque também tem uma queda significativa no número de pessoas que estão procurando emprego, né? Então, cai mais ou menos 10% o número de pessoas, né, que estavam procurando emprego, né? A taxa de participação da população na economia, que é impressionantemente baixa, né? 60% da parcela ativa, né, economicamente ativa da população, porque o nosso país sendo mais pobre, tem muita gente que, na verdade, não trabalha, fica em casa, né, não está procurando emprego, famílias. É muito comum que só um dos dois esteja trabalhando fora, principalmente quando a gente pensa no país como um todo e não nas zonas urbanas, né? Ou quem tem um sítio e realmente não procura emprego. E isso é uma produtividade muito baixa se a gente for pensar o que aconteceu na Ásia ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Por que eles crescem tão mais? Na verdade, essa curva da população ocupada, ela aumentou muito em todo aquele programa de urbanização, né, de trazer as pessoas para o centro. Então, a nossa população economicamente ativa, ela é bem baixa, né? Se ela trabalha, pessoas que trabalham, é bem baixa em relação à população total. E ela teve uma piora, o que é uma piora mais relevante para a nossa produtividade, apesar de não ter impacto na renda. E como a gente falou aqui, em termos de desemprego, esse aumento é muito pequeno, né? Se a gente lembrar o que a gente estava vendo na Europa, nos Estados Unidos aumentou, né, mais de 8%, na Europa a expectativa é que também chegue a 6, 7% a mais de desemprego, né? Aqui praticamente a gente teve 1,5%, né, 2% ao longo de 2 anos, é muito pouca coisa, e isso é o efeito indireto dos estímulos econômicos, né? Consequentemente, fica sempre uma esperança de que a gente vai sofrer menos, que o nosso PIB vai crescer mais, mas aí a gente lembra que a gente estava, na verdade, já com uma dificuldade muito grande de tração de crescimento. Na nossa crise de 2015, a gente ainda vinha num processo muito lento de crescimento, porque você não consegue fazer um componente inercial, né? O que eu vou fazer para o país crescer? Eu tenho que ter um investimento externo, ou eu tenho que ter um aumento de produtividade, ou eu tenho que ter um investimento do governo. Essa última linha, agora, se já vinha difícil, está impossível, né? A gente tem investimento no governo nesse nível de alavancagem. Quais são as trações? Eu não estou conseguindo atrair nenhum capital estrangeiro. O Brasil está super mal avaliado nesse sentido. Que tração eu vou ter para fazer o PIB crescer, né? É muito difícil a gente ter uma aceleração forte. Mas os programas de auxílio fizeram com que a gente não tivesse uma nova crise recessiva muito pior do que o dos outros países desenvolvidos, ou principalmente do que os outros países emergentes. Então, a nossa queda do PIB está bem em linha e até, inclusive, melhor do que muitas regiões aí do globo. Dito isso, em termos de confiança, esses dados recentes, né, fizeram com que os dados de confiança melhorassem muito, né, apesar de eu continuar com uma produção industrial também bem declinante, mas notem que o que a gente viu nos países desenvolvidos era na ordem de menos 12, né, então aqui, menos 9, menos 10, ela também foi muito ajudada pela extrativa aqui, né, que é a parcela da Vale, exportando ferro para a China, e todo sua corrente. Na verdade, a gente usa a Vale porque é a maior, né, mas toda a corrente de exportação de commodities metálicas, aço, ferro, etc., está praticamente no 0 a 0, puxada por esse driver da China de recuperação. Uma coisa que eu não falei lá de fora, mas tem sido muito discutido, é a falência das pequenas e médias empresas, né? Lá fora eles consideram, na verdade, um grande risco para a economia americana, porque os dados de falência de pequenas e médias empresas, aquele Chapter 11, ele atingiu as máximas, então que você tem tido uma grande consolidação em poucas empresas, né, as big techs, as big indústrias, né, então
está tendo uma consolidação em poucas empresas, enquanto a gente tem uma falência máxima em pequenas e médias empresas. Então, aqui a gente também tem uma aceleração, não é um dos piores momentos, como a gente já viveu aqui nos períodos de crise, mas começa a ser relevante esses dados, e também nessa linha parecida, né? Pequenas e médias empresas, muito focados em restaurantes, setor hoteleiro, e outras derivadas, né? Então, quem já passou pelo Itaim aí percebe a quantidade de restaurantes que fecharam nesse período, e no setor hoteleiro a situação está bem crítica também. Então, a venda, né, do varejo, esse dado acumulado, 12 meses, então vejam que é praticamente zero em 12 meses, é muito pouca coisa, né? Então, ano contra ano, aqui é ano contra ano, não, na verdade, é acumulado ao longo de 12 meses, né? Então, ano contra ano continua no negativo, mas mesmo com todo esse choque da crise, eu continuo aqui praticamente no 0 a 0 em termos de venda, né? Não diminuiu. Novamente, os setores estão mais impactados, e esse dado ele já começa a falar sobre inflação. Então, a gente não tem noção de quão impactante é o movimento, né, de home office. Então, onde a gente teve aumento, móveis e eletros, então o Lívia brinca que a cadeira do Tokstok está pressionando a nossa inflação, mas é verdade, né, enquanto a gente tem uma queda em vestuário, né, não sei vocês, mas eu não tenho investido muito em roupa trancada em casa, materiais para a escola, livros, né, então realmente tudo que está relacionado a esse lockdown com perda e pressão em alguns setores específicos, né? Supermercado é um, isso é o índice de vendas, né? Das maquininhas, o GetNet, né? Então, onde eu tenho aumento, onde eu tenho redução de venda. A parte boa também é que já é bem melhor do que foram nos meses anteriores, né? Os dados de agosto, a gente só tem os consolidados, e a gente vê aqui que julho, né? Agosto versus agosto do ano passado, né? Então, agosto versus julho, eu tenho um crescimento em vários setores, e o ano contra ano já tem uma redução significativa da contração, né? Em setores que vinham sofrendo menos, vinham sofrendo mais, já sofreram um pouco menos, em setores que estavam expandindo, já tem uma expansão maior. Então, de fato, em termos de economia girar, a gente tem tido aí uma melhora. Vou acelerar aqui um pouquinho. Então, a taxa média, esse é o melhor dado, na verdade, gente. Acho que a gente tem muito pouca noção, né? Mas o quanto a gente tem conseguido reduzir os spreads bancários durante essas pandemias pelo efeito aí da equipe econômica, né? Impressionante a melhora que a gente tem nas taxas. Vejam que elas não caíam por muito tempo, com a Selic despencando, as taxas de empréstimos estavam mais ou menos parecidas, e agora a gente teve mais uma aí derrocada. A gente viu, por exemplo, o Itaú, se eu não me engano, baixou a taxa de empréstimo para comprar imóvel de 5%. Então, realmente, o estímulo da equipe econômica funcionou muito bem, inclusive levando à expansão do crédito, isso segurando bastante as nossas perdas, né? Um efeito bem significativo. Por outro dado interessante, é a melhora na qualidade do crédito, né? Então, enquanto a gente tinha um monte de cartão de crédito e cheque especial, a gente tem o crédito evoluindo, expansão, mas em linhas mesmo, né, de crédito aí juntos às companhias, né? Então, crédito pessoal, assim por diante. No total, as pessoas físicas estão bem menos endividadas, também impacto do auxílio emergencial, e conseguindo captar por taxas menores. Consequentemente, chegamos aqui no final, que é a inflação. Tem toda uma discussão da inflação, mas é uma inflação extremamente concentrada, né? Então, ela não é em todos os setores, e muito vindo do setor de alimentos. Então, só para reforçando a mensagem da inflação, né? Todos os serviços que realmente dependem de estímulo monetário, né? Onde eu atuo? Se eu aumentar os juros, eu vou fazer com que o chinês consuma menos carne? Não, não vou fazer isso, não vai mudar nada, né? Eu vou fazer com que a gente tenha menos pressão em imóveis, né? Que foi de fato móveis, não imóveis, né? Foi de fato uma linha de pressão, eu não vou. Então, onde a gente tem pressão inflacionária, que são os tradables, né? Tradable significa que eu posso consumir em outro país. Está relacionado a esse consumo global e não consumo local, consequentemente, a política monetária não tem nenhum efeito nisso. Então, todos, né, que dependem aqui, né, ou serviços, ou os que eu só consigo consumir aqui internamente, né, que eu não tenho impacto do cenário externo, continuam numa trajetória bem declinante. Consequentemente, né, eu não tenho por que subir juros. Então, tem uma linha de economistas que estão falando que eu já começo a projetar o aumento de juros por conta da inflação, mas não é o que a gente observa. Essa é a curva de um mês atrás, né, quando a gente tinha aqui a expectativa para a Selic, que foi impactada pela piora do fiscal. Então, quando eu começo essa discussão em relação ao Renda Brasil, o aumento do estímulo,
aí sim eu tenho um impacto na curva que não é baixo, né? Cerca de meio ponto percentual aqui de prêmio superior na curva, quando a gente olha para uma curva de 5 anos. Mas quando eu olho para o dado das últimas semanas, onde essa discussão de inflação ela ficou mais relevante, a gente observa que não tem mudança nenhuma. Então, de fato, o risco de eu precisar subir juros para conter essa inflação, essa pressão inflacionária desse último mês, não é percebido pelo mercado e não faz o menor sentido na nossa visão. O que a gente tem aí sim é totalmente diferente, é uma pressão de custos para o produtor, né? O IGPM ele continua bastante elevado, isso já faz bastante tempo, mas sem eu conseguir passar isso para frente. Isso é curioso só para a gente ter como referência a curva de um ano atrás, né? Onde a gente estava um ano atrás e onde a gente está hoje, e é curioso que as curvas lá na frente elas se juntam. Então, essa curva, essa ponta longa de 7,5% ao ano, significa que eu tenho que subir a Selic até 12% para eu conseguir fazer isso, né? O 10% nessa curva mais intermediária. Então, o prêmio na curva de juros, ele continua bastante elevado, justificado pelo risco país, pelo risco fiscal e assim por diante, mas não por uma pressão de juros vinda da inflação propriamente dita, né? Então, essas são as projeções do Lívio, né, que a gente, eu comentei aqui que a gente tem visto uma assertividade muito grande do Lívio em relação a essas projeções de inflação e também de juros, porque no IBRE, com toda a estrutura que eles têm, eles conseguem olhar muito mais no detalhe esses dados e, consequentemente, limpar o que é ruído, limpar o que é informação. Então, a gente vê que a Selic talvez com algum aumento em 2021, mas muito pouco, e aí em 2022 chegando a 5%. Esse é o cenário vindo da projeção da inflação, que vai demorar muito para retomar, né? Então, lá em 2022 eu chegaria no centro da meta. Reforçando os dados finais, né? A gente tem menos 5 para o PIB brasileiro, né? Então, é um dado melhor do que a projeção para os Estados Unidos, melhor do que a equipe nas projeções para a Europa, bem melhor do que a maioria dos outros países em desenvolvimento, ex-China, né? Se a gente olha emerging markets, tem China no meio, e aí sim esse dado fica deturpado. Mas realmente, apesar da situação ser crítica, a questão aqui do auxílio emergencial nos coloca numa situação bem menos grave do que países similares ao nosso. A inflação também muito comportada, e onde eu sofro mais continua sendo na produção industrial, já vinha sendo isso, né, como a gente falou, então já continuava sendo o nosso setor onde é mais difícil recuperar, e aí sim, o dado do déficit que piora de uma forma muito intensa. Então, falando de alocação estratégica, para encerrar aqui, a gente tem no cenário global o que a gente chama de busca por yield. Então, a gente também está fazendo isso quando a gente olha os fundos offshore na nossa carteira. A gente vai levar mais 2 sugestões de alternatives, né, que é toda essa linha onde eu consigo ter algum retorno. Por que a gente continua tendo corrida por risco internacionalmente, né? A expectativa da taxa de juros é 0,7 e as ações padrão, né, o preço já subiu tanto que é 1,8 ao ano, né? Então, começo a procurar outras possibilidades. Então, toda a área de real estate, os ilíquidos, high yield, toda a parte que a gente nem chega mais de um crédito bastante estruturado, onde a gente tem visto uma migração em busca de retorno, apesar de toda a incerteza. Então, aqui são as bolsas globais. A gente falou que semana passada foi um período de forte realização em tech, mas muito mais relacionado, né? Esse rally adicional que as bolsas internacionais tiveram em agosto, muito motivadas pelo aquele discurso do Fed que a gente falou, né? De condições acomodatícias por um longo período do tempo. E aí, com a sobrevalorização, a gente começou a ter uma migração, né? De vários alocadores, bancos, gestores que estavam extremamente alocados em tech para outras classes de ativo. Aí, quando tudo que sobe muito, eu tenho um período de realização. A gente tem alguns analistas até aqui que estavam bastante alavancados, não sei se são casos de vocês aí também que entraram e compraram tecnologia, mas a gente falou muito, a gente vai ver mais para frente, que essa subida toda vem respaldada por aumento de lucratividade, não é só preço, né? Então, não é um componente de bolha quando a gente tem respaldo no crescimento das ações, então a gente não enxerga isso com preocupação, mas obviamente aqui é onde a coisa é mais frágil, né? A recuperação já chegou a ter mais de 30% de alta no ano, a Nasdaq, que é o índice americano que tem mais peso das ações de tecnologia. O Brasil continuou de lado, né? Então a gente continua aqui com a bolsa que mais perde, né? A questão em dólar, 35%, né? Então, para o investidor estrangeiro, considerando o componente cambial, a nossa bolsa ainda continua bastante desvalorizada, e as principais bolsas aí internacionais, né? Tanto
o S&P quanto o MSCI World na casa de praticamente no 0 a 0 no ano, né? Voltando a subir com o rally dos últimos 2 dias. E a Bolsa Europeia também ficando mais para trás nessa segunda onda de recuperação, e aí a gente começa a ver bastante gestor global falando de migrar um pouquinho mais para a Bolsa Europeia, lembrando que a gente mantém a alocação um pouco de Europa na nossa carteira, naqueles fundos mais relacionados, na verdade, naquele fundo a blue chips, né, farmacêuticas, as empresas aí bastante resilientes a essa crise, estão indo bem melhor do que o índice. Aqui falando da tech, né, então a gente tem de fato uma realização no setor de tech, mas se a gente olhar os últimos 12 meses, aqui é um gráfico de 12 meses, a diferença do prêmio, né, do preço, né, das ações de tecnologia para o S&P. Então, essa diferença é quanto a mais estão valendo as ações de tecnologia para o S&P 500. Ou seja, a gente não tem aumento do prêmio ao longo desse período, né? Essa diferença aqui, que é de 18%, ela continua constante, apesar das ações de tecnologia terem subido muito, né, muito mais do S&P, o lucro dessas empresas subiu muito mais. Então, a relação preço-lucro, né, quanto que eu pago por unidade de lucro recebido, a diferença entre as ações tradicionais do S&P, né, versus a das tecnologias continua constante. Ou seja, as de tecnologia crescem muito mais, o preço se valoriza muito mais, porque o lucro se valoriza muito mais. Então, elas são mais caras? São, porque é considerado um setor com melhores perspectivas. Mas a diferença continuou constante e ficou na mínima quando tem as recuperações, né? Então, as taxas aqui de recuperação do começo da crise, cai todo mundo, as de tech caíram mais, eu diminuo a minha diferença. Mas hoje elas estão exatamente igual a um ano atrás, o que não indica que eu estou com um preço muito caro em relação ao S&P 500, né? Caro, mas não está mais elevado do que já era um ano atrás. E aqui é, de fato, o earnings per share, né? Como é que está a estimativa de lucro dessas empresas e o crescimento, e a gente está falando aqui de 154 milhões de crescimento no S&P, e só as ações de tecnologia, 179, né? Na verdade, de bi de dólares de crescimento de lucro ao ano para os próximos 12 meses, né? Então, a maior parte da expectativa de crescimento de lucro das empresas vem das empresas de tecnologia de todo o índice. Isso justifica esse preço elevado. Então, quando a gente olha só essa foto, né, que é a relação preço-lucro, a gente não está levando em consideração todo o valuation, por isso a nossa visão não é uma visão de bolha, não é uma visão de risco elevado para essa parcela da economia, né? E aqui é só quanto evoluiu o tamanho dessas empresas e o quanto essa queda foi significativa recente, já com alguma recuperação, né? Então, é uma realização saudável, mas não é um risco de reversão. Então, foco nos países desenvolvidos, muito pouco de países emergentes, por tudo que a gente já conversou. A gente gosta de ter um pouco de China, porque é um outro case. China nem deveria mais fazer parte do índice de emerging markets. Na nossa carteira internacional, a gente consegue alocar um pouquinho em China, mas continuamos neutros com a ação na mesma linha de fundos ativos, né, para buscar aí esses setores específicos. Falando aqui da renda fixa high grade, né, americana, praticamente já recuperou tudo, mas também tivemos mais um fator de recuperação relevante. Esses são os índices de renda fixa, né, emerging markets, high yield, high grade e assim por diante. Então, todo mundo correu para o high grade americano, porque com todos os estímulos para as companhias e para as pessoas, o risco de quebra nessas empresas que têm ação, né, que têm títulos listados ou ação em bolsa é muito baixo. Em high yield a gente tem ainda um pouquinho de perspectiva, né, pouca coisa, mas ainda tem. O risco dos spreads emergentes, né, voltaram a ficar um pouco acima da média, a gente chegou a colar aqui há um mês atrás, depois subiu, mas continua um pouquinho acima da média. Então, nesse caso, na renda fixa, a gente enxerga bastante oportunidade, ainda nos high yields, né, sejam com mais emerging markets ou menos, porque é bem diferente do nosso mercado local. Então, sempre que possível, né, escolhida para os países desenvolvidos, mas com foco aqui um pouquinho maior para o high yield, mas a gente prefere alocar isso, por isso a gente está no neutro nesses fundos globais, que nem o Oaktree que tem na carteira, né? Então, a gente tem um foco aí nos países, né, gestão ativa, high grade com um pouquinho de high yield, mas muito comandado pelos países desenvolvidos. Falando de alternatives, né,
essa é só uma observação, a gente tem aquela história dos fundos 60-40, que a gente sempre fala, lembrando que o 60 é estoque, o renda fixa é os 40, né, invertido do que a gente pensa aqui, então tem mais ação no perfil moderado do que renda fixa, e aqui é o quanto foi a correlação desses hedge funds com as outras crises, né, então durante a crise a gente tem uma correlação negativa dos fundos de hedge fund que foi diferente do que aconteceu agora. Por quê? Porque aqui a recuperação foi muito elevada. Então, nas outras crises eu demorei muito mais para recuperar, e aqui os hedge funds tiveram uma boa performance, mas os outros ativos de risco também. Então, a gente vem acompanhando. Por que a gente prefere o neutro? Porque quando a gente olha aqui, né, como é que está a exposição no S&P versus a posição dos fundos long e short, né, eu continuo comprado em S&P, nessa linha, né, muito parecida com a exposição total durante toda essa crise, e aí na ponta short, aí sim, eu tenho um ganho em relação à posição vendida no S&P, todos os indicadores. Isso quer dizer que a gente vem olhando, né, eles vão migrando para uma posição mais neutra ao longo do tempo, mas com spread aí conseguindo gerar retornos relevantes. Isso tudo para falar, a gente vai falar um pouquinho de câmbio, mas porque a gente prefere, né, continua preferindo essa exposição global através dos alternatives, como é o fundo de long and short que a gente tem da Schroders, que na verdade é da Contour, do que a direcional em algumas poucas ações. Eu já falei bastante do câmbio, eu vou passar mais rápido, né, mas a gente teve recentemente, né, uma queda do DXY, né, então uma desvalorização do dólar, né, o que puxou várias moedas para baixo, e consequentemente o Brasil está mais estressado, né, a gente fala o beta está maior, então todos os movimentos que acontecem internacionalmente acabam impactando mais aqui, e a nossa moeda teve uma melhora muito mais por questões internacionais do que locais, que na verdade segue piorando. Então aqui o Brasil continua sendo também a moeda com maior desvalorização internacional. E aqui é um estudo que o livro sempre faz, o quanto está descorrelacionado o preço da nossa moeda com aqueles indicadores que realmente deveriam estar impactando, né? Então já falamos bastante sobre isso, mas vai muito em linha com o que a gente fala, né? Aqui a situação piorou, a gente deveria ter tido uma piora da moeda, mas como o DXY caiu, como mudou as posições vendidas em países emergentes versus o dólar, a nossa moeda se valorizou na contramão do que faria sentido. Então, hedge, a gente continua neutro, né? Enquanto continuar essa sensibilidade da nossa moeda em relação às condições globais, acho que é muito difícil a gente se posicionar. A gente tem estudado, né, quando a gente pode algumas proteções em relação à moeda também, mas de uma forma geral a gente vem mantido a exposição neutra no câmbio, não é o fator aqui que vai nos motivar a ganhar ou perder dinheiro. Então, em commodities, ou seja, a gente ficar neutro em relação à política de investimentos, né? Então, a busca aqui é por tudo que possa descorrelacionar. Falando de Bolsa Brasil, continua a saída líquida do dinheiro estrangeiro, assim, né, nas últimas semanas, isso, a gente parou com a entrada elevada do dinheiro do capital local, mas também não tem nenhuma entrada líquida positiva do investidor estrangeiro, então a gente ainda não tem nenhuma atração, começou um pouquinho quando a Bolsa Brasileira esboçou aquela melhora, e começou aqui nossas questões todas políticas, briga com Guedes, declarações do Bolsonaro, voltou a ficar neutro, com viés negativo, né? Então, a gente vê que o Brasil aqui, durante essa crise, essa é a crise, né? Então, como tem sido a perda do dinheiro entre os países emergentes aqui versus a de 2008. Então, enquanto em 2008 a gente foi um dos países que menos sofreu, agora em 2020 a gente está aqui entre as que mais perdem dinheiro, né? E aí a gente vê que, na verdade, os emergentes vem perdendo muito dinheiro, dado todo o estímulo que foi feito nos países desenvolvidos. Aqui, acho que esse é o dado mais relevante da nossa conversa. Aqui, a expectativa do earnings per share, né? Então, lucro por ação. A gente tem falado muito desses indicadores, porque a gente precisa olhar na lupa para tomar as decisões de alocação. E a gente tinha falado mês passado que a gente continuava piorando a expectativa de lucro para a empresa ao longo dos últimos 12 meses. Então, apesar da Bolsa ter tido um resultado ruim, né, aí agosto foi um mês que não foi positivo, a gente parou de piorar os nossos indicadores, né? Consequentemente, quando eu olho a relação aqui preço-lucro, eu tive uma melhora significativa. A gente vinha falando que esse crescimento da relação preço-lucro, 20 vezes preço-lucro para a Bolsa Brasileira, era muito irracional, mas eu tive uma pequena realização do preço. Uma melhora marginal na expectativa de lucro melhora o meu fundamento da Bolsa, né? Então, de uma forma geral, os fundamentos agora estão bem melhores.
continuam aqui, né, bem acima da média histórica, então essa evolução da relação preço-lucro, mas já voltando aqui, pelo menos para a distribuição de 2 desvios padrões, né, eu volto a caminhar um pouquinho mais para a média, então de uma forma geral, nossa bolsa ficou mais saudável. O que a gente espera é que daqui para frente, aí sim, a gente começa a ter uma melhora dos earnings na carteira, né, então por isso a gente está 100% focado em retorno absoluto e mantemos o mais um, então com essa melhora dos earnings de uma parcela da carteira, das ações das que a gente tem nas carteiras, né, porque a gente está com os melhores gestores, a gente consegue ter mais perspectiva de ganho. Falamos dos juros, né, muito a gente tem conversado sobre os juros, né, se eu tenho medo que tem inflação, se eu tenho medo que eu vou ter uma reversão nessas taxas baixas, faz sentido eu continuar tomado em juros, a gente tem que sempre separar o tático do carrego, a gente vem reduzindo a parcela dos mandatos de juros na carteira aos poucos, conforme eu vou alocando, a gente tem feito isso com o exterior, a gente está falando agora de fundo imobiliário, a gente voltou a alocar nos multimercados, então eu vou reduzindo os juros continuamente, mas em termos de prêmio, nunca foi tão bom você ter taxa longa na carteira, né? Então aqui a inclinação da curva de juros. Vejam que todo durante a crise da Dilma, que foi praticamente o pior momento para a gente, eu não estou perto desse prêmio por manter dívida brasileira no médio e longo prazo, né? Então por isso a gente continua aqui neutro com os mandatos de juros, não under, porque a gente sabe da fragilidade, mas ao mesmo tempo o prêmio que eu estou ganhando por deixar esse carrego ele está muito elevado, muito mesmo. Então, ganho 5% na taxa longa, mas a gente está aqui na inclinação, em todos os períodos, ela está na máxima histórica. Falando, então, aqui da parcela de crédito, a gente tem a evolução dos papéis de crédito, está bem interessante, né? Então, aqui, esse abril, esses dados são na verdade, abril, estageladas, fechou. E a gente vê que praticamente todos os títulos de emissão, agosto foi um mês que as taxas fecharam bastante, trazendo bastante valorização para os fundos de crédito, principalmente aqueles que eram mais líquidos, né? Então, quando a gente olha os índices, a gente vê que finalmente a gente consegue aqui num período de 12 meses voltar para terreno positivo na parcela de crédito. O IDA geral, né, está ainda no negativo nesse período, no ano, mas de uma forma geral os fundos de crédito melhoraram. Então, mais um ainda, agora ainda mais seletivo de volta para os gestores mais ativos. E aí os multimercados, a gente migra para o neutro, a gente chegou a ficar aqui no -1 e vem aumentando conforme vamos trazendo novas estratégias, e a gente trouxe aqui para a carteira de vocês 2 fundos que a gente acha que pode agregar bem, a gente tem feito esse estudo bem grande em todo mundo que sai do kit Brasil, né? Então, para encerrar, a gente mexeu um pouquinho aqui na régua, a gente estava no -1, que era mais um -0,5, e agora volta para o neutro aos pouquinhos, agregando aqui na carteira, que acho que podem ajudar justamente nesse movimento de sair de juros e bolsa direcional para outras fontes de retorno. Gente, obrigada a todos aí, desculpa pela conexão que falhou aí no meio do caminho. Obrigada, pessoal, desculpa novamente aí com os problemas tecnológicos.